A paz do Senhor a todos os irmãos que estão fazendo conosco esse estudo sobre a doutrina do trinitarianismo. Hoje é a nossa terceira aula, que será postada no nosso canal. E para quem está acompanhando, na primeira aula a gente teve o comentário do próprio escritor, o pastor Bernival. Foi um áudio que ele mandou e foi postado. Na segunda aula eu fiz uma introdução e expliquei várias coisas sobre a doutrina, o que seria doutrina, o que é trinitarianismo, o que é trindade, o que é triteísmo. Eu fiz um apanhado de algumas heresias que tentam, desde sempre, destruir a ideia da trindade. Expliquei muita coisa a respeito disso. E, inclusive, essa nossa aula de hoje depende e muito dessa explicação da aula anterior. Quem não assistiu, por favor, volte lá, assista a aula, que é muito importante para essa nossa compreensão da aula 2 e 3, certo? Então a nossa aula 2 é sobre o Espírito Santo, um ser pessoal. Espírito Santo, um ser pessoal. O que seria ser uma pessoa? Quais são as características que distinguem, que identificam uma pessoa? A primeira característica que a gente pode falar é a autoconsciência. Autoconsciência. Daqui a pouco eu vou explicar o que seria a autoconsciência. Segunda característica, inteligência. Terceira característica, autodeterminação. E quarta característica da pessoa é a característica de sentimento. Então a gente tem autoconsciência, a gente tem inteligência, autodeterminação e sentimentos. Para ser considerado uma pessoa, no mínimo temos que ter essas quatro características. O que é autoconsciência? É diferente de consciência. Vamos dar um exemplo com os animais. Os animais, eles possuem consciência. Eles têm consciência que estão com fome, tanto é que procuram comida, mesmo que de forma instintiva. Eles têm consciência do que é bom, do que é ruim, do que é dor, do que é agradável. Porém, eles não têm autoconsciência. Eles não sabem quem eles são. Eles não sabem quem representam. Eles não sabem qual é o sentido de estarem ali. Isso é tão interessante que se você colocar um espelho de frente com um animal, ele não se reconhece. Se você colocar um espelho na frente de um cachorro, geralmente ele tenta morder a imagem que ele está vendo refletida ali. Ele não sabe quem ele é. O Espírito Santo, como pessoa, ele sabe quem ele é, ele sabe qual o papel dele e ele tem consciência do que deve ser feito. Então, ele, já de antemão, ele tem uma característica do que é ser uma pessoa. Ele tem uma característica pessoal. Por que eu estou falando isso? E talvez seja a grande característica que a gente tem que olhar para o Espírito Santo. Porque, principalmente nós, corremos um sério perigo de achar que o Espírito Santo é apenas uma energia, uma força. Ok? Teremos e tenhamos muito cuidado com essa ideia, porque o Espírito Santo, ele é pessoal, ele é uma pessoa, porque ele tem autoconsciência de si mesmo. Segundo ponto sobre características do Espírito Santo, inteligência. Ele é um ser inteligente, ele sabe refletir, ele sabe analisar o que está acontecendo. E como Deus, muito melhor do que qualquer um de nós, porque ele detém todo o conhecimento. Ou seja, ele tem autoconsciência, ele é inteligente, ele não é apenas uma energia. Autodeterminação, terceira característica. O que seria a autodeterminação? A autodeterminação é quando você usa a tua inteligência para organizar os projetos e as ações futuras, para que aquilo que você quer aconteça. Então você se autodetermina diante dos acontecimentos. No caso do Espírito Santo sendo Deus, ele se autodeterminou na eternidade. Então ele tem inteligência e ele tem autodeterminação, além de autoconsciência de quem ele é. Quarta característica identificadora de um ser pessoal, de uma pessoa: sentimentos. Sentimentos. Então, mais uma vez falando, o Espírito Santo ele não é uma energia, uma força. Ele não é apenas um poder, ele possui todo o poder de forma autoconsciente, de forma autointeligente
e de forma autodeterminada e sentindo emoções e tendo sentimentos diante de todas as características que a gente falou. Ok? Espírito Santo, no hebraico, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh no hebraico é um termo feminino. É uma coisa muito interessante. Observe, eu não estou dizendo que o Espírito Santo é uma mulher. Não disse isso. Eu estou falando que o termo usado no hebraico é um termo feminino. E uma coisa que os irmãos, que eu indico aos irmãos começarem a fazer, é ver que as ações do Espírito Santo, a forma como ele manifesta sentimentos, o que ele faz dentro do processo trinitário, dentro das ações econômicas da Trindade, econômicas no sentido de divisão de funções em relação à obra salvífica, as ações que ele executa dentro desse processo são muito parecidas com as ações que Deus exige que a mulher, que é a parte feminina do casal, execute. É muito parecido. Isso é um outro estudo, mas eu posso dar um exemplo. Quando o Espírito Santo ele se revela como sendo aquele que traduz os nossos gemidos inexprimíveis ao Pai, os nossos gemidos inexprimíveis, que traduz nossas orações. Eu acho isso muito interessante, que é um dom natural que as mães possuem, que é o quê? Aqui em casa acontece isso, já aconteceu muito, eu achava uma coisa fantástica observar isso. Pelo choro do meu filho, eu já virava para minha esposa e perguntava para ela o que é que ele tem. Ela sabia se era fome, se era frio, se era calor, se era manha. Pelo choro ela sabia identificar, ela traduzia aquilo para mim. Eu não tinha esse potencial. Não estou dizendo que Deus Pai não tem o potencial de identificar isso. Porém, o Espírito Santo, nesse sentido de divisão das funções trinitarianas, ele assumiu esse papel muito similar ao papel feminino no casamento. Se a gente for observar, e para quem viu um culto que eu preguei, um culto de ensino de quarta-feira, que eu falei sobre o casamento, Deus ele quer que o casamento reflita a harmonia trinitariana. O homem representando Deus Pai e com as funções muito parecidas executadas pelo Deus Pai dentro da Trindade econômica, a mulher executando as funções do Espírito Santo, muito similares às funções que são executadas pelo Deus Espírito Santo, e o filho executando o papel de Deus Filho. Isso é muito interessante, mas em um outro momento, para quem assistiu, já tem mais ou menos uma noção maior em relação a isso que eu estou falando. Então, quando a gente fizer a leitura dos termos e dos textos, quando aparece o Espírito Santo, a forma que ele age, a forma como ele demonstra sentimentos, a forma como ele traduz as coisas, a ação dele dentro do processo trinitário, observem-se numa ação muito parecida com a ação da mulher, do lado feminino, dentro do processo. Eu expliquei na aula anterior várias heresias que apareceram ao longo dos tempos, que tentaram, de uma certa forma, e de forma indireta, destruir a ideia da Trindade. Eu falei sobre os unicistas, que é a mesma coisa de ser modalista, os monarquianistas, que se subdividem em modal e dinâmicos, ou sabelianos, enfim, todas essas doutrinas heréticas, tentaram atacar a ideia da Trindade, não de forma direta, de forma indireta, porque todas essas doutrinas basicamente diziam o quê? Que Deus era apenas um, e que se manifestava de forma diferente, ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito Santo. Assistam a última aula, eu dou uma explicação bem melhor, contextualizo algumas questões, dou alguns exemplos e dentro do texto bíblico a gente vê que isso não se sustenta, ok? Eu queria comentar, para encerrar esse primeiro momento da aula aqui sobre o Espírito Santo, um termo e um texto sobre o Espírito Santo. Existem vários textos nos quais o Espírito Santo se identifica como Deus. Ele tem todas as características do Deus Pai, do Deus Filho. Ele é digno de glória, ele é digno de louvor, ele é digno de adoração, ele é onipresente, ele é onisciente, ele possui todas as características de Deus, porque ele é Deus. E isso para a gente é uma doutrina
que não tem discussão. É uma doutrina já sedimentada, não há mais discussão, né? Em relação a isso, quem não acredita na Trindade, como a igreja entendeu ao longo do tempo, quem não acredita nisso, institucionalmente falando, não é considerado cristão. Entenda, institucionalmente falando. Eu não estou dizendo que essas pessoas não irão para o céu, que não serão salvas, que não serão alcançadas por Deus, não estou falando isso. Né? Isso não compete a gente dizer. Não cabe a mim determinar quem vai ser salvo e quem não vai, de forma nenhuma. Porém, institucionalmente falando, historicamente falando, a igreja, ela exigia que quem manifestava a ideia unicista, que ela fosse rebatizada. E as pessoas que estavam dentro da igreja, que não aceitavam a Trindade, essas pessoas eram excomungadas. Ou seja, historicamente essas pessoas não eram consideradas cristãs. Volto a dizer, institucionalmente falando. Ok? Então, a primeira situação que eu queria falar sobre o Espírito Santo é do texto que diz para a gente não entristecer o Espírito Santo. Né? Tem muita gente que acha que o Espírito Santo é um ser sensível, que de repente ele não pode escutar nada, que ele volta para o trono e vai chorar e vai sofrer. Muito cuidado com essa nossa ideia moderna, porque essa tradução, talvez o tradutor não tenha sido tão feliz, porque esse termo no hebraico ele pode significar duas coisas. Ele pode ter a ideia realmente de entristecer, mas biblicamente falando, sistematicamente falando, uma outra tradução que seria muito mais coerente com uma verdade é não causar a ira do Espírito Santo. Esse termo que foi traduzido por entristecer, ele é muito melhor aplicado com a ideia de não causar ira, porque Deus ele não fica triste com nada. Essa ideia emotiva, emocional que a gente coloca, é uma forma nossa humana de tentar ao menos compreender um pouco o que está se passando dentro da Trindade. É uma ideia muito distante de uma realidade. Vamos dar um exemplo? Safira e Ananias. O que eles fizeram a gente pode querer compreender como entristecer o Espírito Santo. Porém, o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo os matou. Eles causaram a ira do Espírito. Então, muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Porque o mesmo Deus Pai, o que Deus Pai reflete, o que o Deus Filho reflete, e o que o Espírito Santo reflete é a mesma coisa. Eles não agem de forma diferente. Eu dei o exemplo agora há pouco de um casamento, e no casamento não era para ser assim, mas há divisões e tentativas de ação diferente entre pai e mãe. Muitas vezes o filho comete um erro, o pai quer puni-lo, o pai quer dar de repente um corretivo físico, e a mãe entra, né? Não só para convencer o pai, mas ela dá um outro castigo, ela age de forma distinta, diferente. Dentro da Trindade não é assim, ok? Dentro da Trindade não funciona dessa maneira. O que um decide, o que um sente, o que um pensa, todos pensam da mesma maneira. Por isso que a gente fala que ao mesmo tempo eles são um em três pessoas, mas essas três pessoas, mesmo agindo de maneiras eventualmente distintas dentro do plano de salvação, dentro do plano de revelação, mesmo assim, dentro do contexto de amor, dentro do contexto de justiça, eles agem iguais, eles não são diferentes. Muito cuidado. Um segundo ponto que eu queria falar é sobre uma dúvida muito comum, que é sobre o que seria o pecado imperdoável contra o Espírito Santo, que a gente encontra em Marcos 3, 29, né, que Jesus fala: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. O que a gente tem que compreender aqui é o seguinte: esse texto, que está em Marcos 3,19, ele está dentro de um contexto. Ele está dentro de um contexto. E esse contexto, ele começa ali, pelo menos em Marcos 2. Pelo menos em Marcos 2. É o que a gente chama em teologia de perícope. Perícope seria um recorte que a gente poderia fazer em um texto que ele obteria um sentido completo dentro daquilo que está sendo revelado.
no texto, né? A gente não pode querer compreender o que é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo, tirando apenas o versículo de Marcos 3:29. Não, a gente tem que ler pelo menos a perícope, o contexto imediato daquilo ali, ok? Se a gente for ler a partir de Marcos 2, né, até um pouco antes, até Marcos 1 ali mais ou menos da metade para frente, Jesus ele vem fazendo vários milagres. E os fariseus, os saduceus, os judeus de uma maneira geral, eles estavam observando, eles estavam vendo os milagres de Deus. Então ele tem uma cura de um paralítico, tem a cura de um leproso, né? Ele vem explicando quem ele é, fala sobre o jejum, fala sobre o sábado, fala que ele é Senhor do sábado, Jesus cura no sábado, ok? Então vem uma sequência de demonstração de milagres, de divindade, de glória, da manifestação visível de Deus. O que é que acontece ali, dentro daquele contexto? É um desacreditar progressivo dos judeus. Porque principalmente para quem estava em funções de comando, né, que estava em funções de destaque, que eram os líderes judaicos, aceitar Jesus com aquele discurso era aceitar perder poder humano. Era aceitar perder esse domínio sobre a lei, esse entendimento sobre a lei, esse uso da lei sobre o outro, sobre a comunidade, para exercer domínio. E eles viram e entenderam que aquele realmente era filho de Deus, era o Messias, eles entenderam. As perguntas que eles vieram fazendo ali eram perguntas capciosas para colocar o próprio Deus em conflito, para colocar o próprio Jesus em conflito diante da revelação que ele estava fazendo. E por que fala que é o pecado contra o Espírito Santo, sendo que eles estavam vindo tentando desmoralizar o próprio Cristo? Porque é uma revelação progressiva. Eles já tinham visto a revelação de Deus Pai, eles estavam vendo a manifestação do Deus Filho, e eles também estavam vendo a manifestação do Deus Espírito Santo, porque eles estavam sentindo aquilo por dentro. Porque ninguém pode dizer que Cristo é o Messias, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus, senão pela ação do Espírito Santo. Ninguém compreende a Trindade de forma racional. É impossível. A Trindade ela só é compreendida, e isso de uma maneira muito pequena, diante da nossa realidade humana, mas ela só é compreendida por fé, pela ação do Espírito Santo em nós. Então o que aconteceu ali com aqueles judeus é que eles passaram pelos 3 processos. Eles passaram pelo conhecimento do Deus Pai, pela compreensão do Deus Filho, e pelo sentir, e pela compreensão espiritual, que é a ação do Espírito Santo dentro de cada ser humano. Então por que aquele pecado é um pecado imperdoável? Porque é um pecado contra a Trindade, contra a obra trinitariana, contra todo o processo trino, o processo completo trino da revelação. Então, quando uma pessoa conhece a Deus, conhece a Cristo e foi tocada pelo Espírito Santo, e mesmo assim ela quer descredibilizar aquela ação por um interesse pessoal, por um interesse humano pessoal, por vontades próprias, essa pessoa não tem mais o que ser feito com ela. Ela cai no texto de Romanos 1. Né? Para quem não lembra, lê Romanos 1, principalmente a partir do verso 18, que Deus se manifesta, que ele diz que se manifesta de forma clara ao ser humano, e que o homem, quando não quer reconhecer a Deus, que o próprio Deus entregue esse homem à sua própria vontade. E que a partir desse momento, esse homem ele não é mais alcançado por Deus. Não por uma incapacidade de Deus, mas porque Deus já se revelou de forma trina, de forma completa. Esse homem decidiu racionalmente a não querer a Deus. Então, nesse sentido, não há mais o que Deus fazer por esse homem. Ele já se revelou como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo e como Deus Trino. Ele já tocou esse homem por dentro e esse homem não quis aceitar a Deus. Então, por isso que isso é imperdoável. Porque como é que Deus perdoa alguém? É quando esse alguém se arrepende de um pecado. Certo? E quem é que convence o homem do pecado? O Espírito Santo. E quando esse homem, convencido do pecado, decide não acreditar no próprio pecado,
mas decide acusar o próprio Deus que está agindo em nome de Beuzebu, como acontece no texto de Marcos 3, eles falaram que Jesus estava agindo em nome de Beuzebu, para não se reconhecer como pecadores, para não aceitar os próprios erros, as próprias limitações e reconhecer a Deus encarnado ali na frente deles, eles preferiram acusar o próprio Deus que estava agindo em nome de Satanás. Então, nesse ponto, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que atinge a Trindade de forma direta. Todo o projeto, todo o trabalho trino, ele é destruído. É por isso que é imperdoável. Não há nada mais que ser feito com um homem desse. E em Romanos 1, Deus diz o que ele faz. Ele entrega esse homem a ele mesmo, ao seu próprio desejo. Então, a nossa lição 3 agora, a gente vai falar sobre o Deus Filho. Sobre o Deus Filho. Eu falei que de algumas heresias, né, que inclusive existe até hoje essa ideia modalista, essa ideia de que Deus é apenas um, né, mas que se manifestou de 3 formas diferentes ao longo da história. Ainda hoje existe isso, ok? Muito cuidado, existem várias igrejas, inclusive igrejas pentecostais que acreditam nisso. No caso do Deus Filho, existiu uma heresia que atacou diretamente a ideia de que Jesus seria o próprio Deus, seria Deus, né? Que foi a ideia ariana, o arianismo. O arianismo ele vem de Ario, que ele era um presbítero de Alexandria, que fica no Egito, né? E a escola de Alexandria, se a gente for estudar um pouco, a gente vê que sempre teve problema ao longo da história, porque primeiro que era no Egito, né? Uma cidade muito frequentada por vários povos, é o que a gente chama de cosmopolita, né? Com várias influências, com misticismo atuando ali, com várias influências de outras religiões e principalmente com influência da filosofia grega. Então teve várias heresias, vários problemas ao longo da história que aconteceram em Alexandria, por causa desse contexto, de uma forma bem simplória aqui que eu falei, né? Então Ario, ele nasceu no século III e faleceu no século IV, ele era um presbítero que ele começou a discordar que Jesus era Deus. Ele falava que Jesus ele tinha sido criado e que ele teria recebido o poder de Deus, né? Que ele seria uma espécie de um Deus inferior ao Deus Pai. Ele dizia, pelo fato dele ter sido criado, que ele não era eterno, então que Jesus não era eterno e que ele tinha uma submissão em relação ao Pai. E isso a gente sabe que é heresia. Ele foi combatido, obviamente foi muito combatido, pelo pai da igreja chamado Atanásio, né, que inclusive a gente tem, quem quiser pesquisar aí na internet, existe o credo atanasiano que fala exatamente sobre a Trindade, né, que diz o que nós acreditávamos, o que a igreja primitiva acreditava em relação à Trindade, que ela começou a acreditar. E isso foi combatido, mas isso não morreu até hoje. Até hoje não morreu. Vocês sabem quem acredita na doutrina ariana? Obviamente eles não se identificam como arianos, mas os testemunhas de Jeová. Os testemunhos de Jeová, quando você pega o livrinho deles, né, o livrinho ali fala de Jesus do começo ao fim. Só que eles não acreditam que Jesus seja Deus assim como Deus Pai. Eles acreditam que Jesus teve um momento que foi criado, que ele não tem a mesma substância, não teve a mesma substância do Pai, né, desde a eternidade, vamos dizer assim, que ele seria um Deus de segunda categoria, né? Vamos colocar existem vários outros detalhes aí, mas de uma maneira bem simples aqui para aspectos da EBD, eu acho que isso é bastante. Os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é Deus. E isso é arianismo. Então, muito cuidado, meus irmãos, essas heresias não morreram ainda, né? Vejam a primeira aula, pesquisem sobre isso, unicismo, modalismo, monarquianismo, arianismo. Pode parecer assim termos difíceis, mas a ideia é muito simples. A ideia do arianismo, ela vai direto e ela destrona dentro da Trindade, ela quebra a ideia de que Cristo é Deus. Então desmorona a Trindade. A outra ideia que diz que Deus é apenas um, já de antemão já não existe Trindade, né? Então
Para a gente, a doutrina da Trindade é uma doutrina fundamentalíssima sobre as Escrituras. Ler as Escrituras com um olhar não trino é ler as Escrituras com um outro olhar, é ver um outro Deus, é entender toda a revelação de uma outra maneira. E se a gente fizer isso, quem quiser fazer que faça, mas que Deus tenha misericórdia de quem o faz assim, quem faz isso, institucionalmente falando, não é considerado cristão. Tanto é que os testemunhos de Jeová eles são considerados como seitas. O que é uma seita? Uma seita é uma religião pseudo-cristã que ela não acredita em alguma doutrina fundamental de nossa fé. Não acreditou em alguma doutrina fundamental, ela se torna seita. Volto a falar, não quero dizer que essas pessoas estão determinadas ao inferno. Não digo isso porque não compete a mim dizer isso como ser humano, de forma nenhuma. Porém, institucionalmente falando, mais uma vez, essas pessoas não são consideradas cristãs pela igreja. Fazendo uma leitura, são vários textos que falam, que defendem a ideia da divindade de Cristo. São vários e vários textos que percorrem a Bíblia toda, que defendem a divindade de Cristo, que defendem a divindade do Espírito Santo, que defendem a divindade do Pai. É mais claro enxergar isso, né? Mas são vários textos, não é um nem dois, é desde Gênesis até Apocalipse. Toda a Bíblia revela isso. E eu separei um texto, na verdade eu não separei, né? O pastor Dernival separou esse texto para a gente, que é o texto, para mim, mais importante nesse sentido, que demonstra a divindade de Cristo. Primeiro porque ele é revelado no Evangelho de João. E no Evangelho de João, para quem não sabe, entre os 4 evangelhos, existe o que a gente chama de evangelhos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. O que seria sinótico? Sinótico é que tem uma mesma visão sobre Jesus. E qual seria essa visão? De Jesus homem. Então você vê que em Mateus, Marcos e Lucas, o que eles trabalham é mais a demonstração de Jesus enquanto homem, enquanto pessoa, a obra dele, os milagres, né, a morte de cruz, o sofrimento. Em João, que não é considerado um evangelho sinótico, ele é diferente. É o evangelho mais espiritual que temos entre os 4, porque ele se preocupa em revelar Cristo como Deus. É o evangelho mais espiritual, é o que a gente chama em teologia de alta cristologia. É quando você estuda Cristo como Deus. E ele já começa de uma forma brilhante, que ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo é Cristo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas o compreenderam. Algumas versões estão um pouco diferentes. Mas quando a gente, a partir do Novo Testamento, eu expliquei isso na primeira aula, porque é difícil você compreender a Trindade começando do Velho Testamento. Né? É uma das doutrinas que elas se apresentam de uma maneira inversa. A gente primeiro tem que ter a revelação mais clara do Novo Testamento, e depois, com isso nas mãos, a gente volta para o Velho Testamento e lê os textos, por exemplo, Gênesis 1, e a gente aí sim, com essa lente da revelação do Novo Testamento, a gente vê muito mais claramente a ideia da Trindade. A ideia da Trindade, vista com as lentes da revelação do Novo Testamento, ela fica claríssima, E João, ele se preocupa em revelar Jesus, na verdade Cristo, né? Como Deus. Ele se preocupa muito mais de mostrar esse lado muito mais espiritual, esse lado muito mais divino. Outra coisa que eu acho interessante de comentar com os irmãos é porque tem muita gente que acha que o sobrenome de Jesus é Cristo. E não é. Cristo não é um sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Cristo é um título. Que significa Messias, que significa ungido. Certo? Qual a diferença disso? Porque Cristo, ele existe e existiu muito antes de Jesus. Jesus é o personagem histórico, é o nome do homem no qual Cristo se manifestou em carne. Entendem?
Cristo já aparece biblicamente na história bíblica muito antes de Jesus ter aparecido. Só que quando ele aparece de forma pré-encarnada, ele é identificado na Bíblia como o anjo do Senhor. Né? No Velho Testamento a gente vê isso com maiúsculo, com letra maiúscula. O anjo do Senhor. E o que significa anjo? Porque tem muita gente que tem aquela ideia ocidentalizada, aquela ideia grega que a gente tem, né? De anjo ser aquele ser com asas, com a auréolazinha na cabeça, e que são seres criados por Deus. Não necessariamente, também o são. Né? Anjo significa o enviado, aquele que vai executar, trazer uma notícia, vamos colocar assim de forma mais perceptível. Né? Então Cristo é o grande anjo do Senhor, ele é o anjo. Por quê? Ele não só é o enviado para trazer alguma notícia, não só é aquele que faz ou executa alguma coisa em nome de Deus, ele é o próprio Deus levando essa notícia. Ele é a própria notícia levada pelo próprio Deus. Ele é o grande anjo do Senhor. No Velho Testamento, Cristo já aparece, bem antes de Jesus. Hoje a gente não tem o personagem histórico de Jesus. Hoje a gente tem apenas Cristo. Por vezes a gente confunde isso, fala Jesus, fala Cristo, fala Jesus Cristo, né? Mas entendam, Cristo é um título, não é o sobrenome de Jesus. Ok? Uma outra passagem que eu gostaria de ler com os irmãos, né? Tem muita gente que discorda disso aqui. Eu vou deixar uma passagem polêmica que está em Apocalipse 10. Quando a gente retornar de forma pessoal para a escola bíblica, a gente discute isso aqui em sala, mas eu vou instigar os irmãos a pesquisarem sobre isso. Sei que muita gente vai discordar, sei que outros vão pesquisar, sei que tem gente que não vai dar importância para isso, mas em Apocalipse a gente também vê, em todas as revelações em Apocalipse, Jesus, Cristo, se apresentando como Deus, se apresentando no mesmo nível de Deus, mesmo que ele traga o nome de anjo. Né? Quando a gente vê ali em Apocalipse 4 e 5, em Apocalipse 4, a gente vê ali o trono de Deus sendo montado para juízo da humanidade. A ideia que a gente tem ali é uma ideia de como se fosse um tribunal. Né? E Apocalipse 5, Jesus aparece como aquele que vai fazer a leitura dos livros, aquele único digno de fazer aquilo. Então, Apocalipse 4 e 5, eles devem ser lidos de maneira conjunta. Eles devem ser lidos de maneira conjunta. Apocalipse 5, ele vem de uma certa forma trazer essa divindade, trazer essa atestação de que Cristo também estará ali para fazer o julgamento do lado do Pai. A ideia é exatamente de colocar os dois no mesmo nível. Mas são várias e várias passagens, eu gosto muito do livro de Apocalipse. Mas em Apocalipse 10, que diz aqui o seguinte: um livro trazido do céu por um anjo. Né? Tem várias traduções, vários tradutores que eles trabalham que seja um anjo qualquer. Mas eu não vejo isso aqui, eu vou explicar por quê. E aqui também eu vejo a demonstração da divindade de Cristo. O texto fala o seguinte: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Essa primeira descrição dessa imagem a gente já viu em outras partes da Bíblia. Né? Pés como colunas de fogo, o seu rosto era como o sol reluzente. Né? A gente já viu isso aqui em outras descrições. E estava falando sobre quem? Estava falando de Cristo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Né? Quem é que vem carregando? Quem é o digno de abrir esse livro? E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O verso 2 diz isso. A parte B. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Qual o significado que a gente vê dessa ideia de colocar um pé sobre alguma coisa? Isso aqui a gente pode ter uma ideia de batalha. Até porque Apocalipse aqui ele trabalha essa ideia exatamente desse conflito cósmico, da grande solução e da resolução final desse conflito cósmico. Então Jesus vem com essa ideia. Quando você coloca um pé sobre um adversário ou sobre alguma coisa, você está demonstrando domínio, vitória sobre aquilo, domínio completo sobre aquilo. E a gente vê a manifestação do anticristo e a manifestação
do falso profeta, de um se revelando e surgindo sobre a terra e de outro surgindo do mar. E quando Cristo vem, ele coloca o pé sobre o mar e o pé sobre a terra, ou seja, demonstrando que ele é superior e que ele está vencendo tanto o anticristo quanto o falso profeta, e que ele tem domínio sobre os céus, a terra, no caso aqui que ele vai colocar o pé sobre a terra, e o pé sobre o mar. E continua no verso 3, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Ou seja, esse anjo rugiu como leão. Quem é identificado como leão da tribo de Judá? E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, João, né? Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou, por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Voltando lá no começo do verso 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre. O que é que seria jurar? Por que que nós somos proibidos de jurar por alguma coisa? Quando você dá alguma coisa em juramento, você coloca aquela coisa como a possibilidade de pagamento, caso aquilo que você está dizendo não aconteça. Por isso que nós não podemos jurar, porque não podemos colocar absolutamente nada em pagamento da nossa palavra. Primeiro, que somos falhos, né? E segundo, que nada nos pertence para ser colocado em juramento. No caso aqui, esse anjo, que ele vem se identificando como leão, que ele coloca o pé sobre a terra e sobre o mar, né? Terra e mar, que vem sendo ali locais de manifestação do anticristo e do falso profeta, que ele tem características ali físicas que João vê, que são características identificadoras de Cristo, enfim, por tudo que eu falei aqui, ele jura por aquele que está no céu, ou seja, ele jura pelo próprio Deus. Né? No verso 6, ele jurou por aquele que vive para todo sempre. Então, quando você pode jurar, e esse anjo podia fazer isso, um anjo comum, como a ideia que a gente tem, um anjo normal, ele não poderia jurar por Deus, porque ele não pode colocar em pagamento, ou em valor, ou em penhor o próprio Deus. O único que pode jurar por Deus é aquele que é igual a ele, que tem o mesmo valor que ele, que é o próprio Cristo. Então, nessa passagem aqui, para mim, claramente também é a manifestação de Cristo como anjo do Senhor. Assim como outrora no Velho Testamento, em épocas pré-encarnação, ele se manifestou como anjo do Senhor, né? Ele se manifestou primeiro como Cristo, depois como Jesus, e agora novamente eu o vejo como Cristo, só que com a titulação de anjo do Senhor novamente. Né? Mas eu coloquei esse texto aqui, eu escolhi esse texto exatamente para despertar essa curiosidade dos irmãos, para que em momento oportuno, quando nos encontrarmos novamente, voltemos a discutir sobre isso, né? E para que os irmãos vejam que a revelação de Cristo como Deus, ela é ampla, ela se manifesta em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, Jesus, né, o Deus Filho, isso para a gente é inegável, isso é irrefutável, não há dúvida nenhuma. E só para encerrar essa nossa lição 3, eu queria deixar só mais um pensamento, que é um pensamento, um adágio teológico, sobre a Trindade, né? Porque a nossa lição é sobre a Trindade. Existe um adágio teológico que diz o seguinte: tentar compreender, deixar de compreender, melhor dizendo, a Trindade, a gente pode ter problemas com a nossa salvação. Não querer entender a Trindade ou não dar importância a isso, a gente pode ter problema com a nossa salvação. Porém, tentar explicar a Trindade com o nosso raciocínio, a gente terá problema com a nossa parte mental. O que eu estou dizendo para os irmãos? O problema que aconteceu com o arianismo lá em Alexandria, o problema que acontece hoje e o problema que acontece com todo mundo que tenta compreender a Trindade de forma racional é o mesmo. É incompreensível de forma racional. A gente é obrigado a estudar isso aqui para a gente entender o que Deus revelou. Né? E a Trindade ela é um mistério.
Além de tudo, ela é um mistério. Ela não é um enigma que a gente pode decifrar, não, ela é um mistério. E a gente só vai aceitar que ela é um mistério através da fé. A Trindade só é aceita e compreendida por meio da fé. A gente pode criar vários desenhos, vários esquemas, várias explicações teológicas, mas aquilo não satisfaz a nossa racionalidade, porque isso para a gente é inconcebível. Então, quando uma pessoa tenta meramente de forma racional explicar a Trindade, ela vai cair na ideia unicista, porque é mais racional, ou ela vai cair na ideia ariana, de dizer que Cristo não é eterno assim como o Pai. É muito mais compreensível para o nosso raciocínio essas duas ideias, né, que vieram de Alexandria, um grande polo filosófico, com várias influências de várias religiões. Então, meus irmãos, a Trindade, assim como a divindade de Deus, assim como a divindade do Espírito Santo, elas são compreendidas também por meio da fé. É um elemento que, se não tiver no nosso raciocínio, na nossa compreensão e na nossa explicação, nós não aceitaremos a Trindade. É por meio da fé. É por meio da fé. E nós vivemos de fé em fé. E nós vivemos por ela. Ok? Sem fé, nem a Bíblia faz sentido. Nada da Bíblia faz sentido. Então fica aqui um grande abraço para os irmãos e até a próxima lição.